ajudar, né? Louvor, nervosismo, terceira vez que eu prego. Fiquei sabendo isso, era umas 6h15, que ele me deu a palavra. Eu falei, eu não vou, vai você. Eu não sei, eu não consigo. Aí quando eu vi a palavra que ele tinha preparado, que ele ia pregar sobre as pedras de Davi, ele pega 5 pedras e cada pedra tem um significado. E a primeira que eu li aqui era a pedra da coragem. Eu falei, Deus me deu um chacoalhão assim. Eu falei, nossa, então não vamos ter medo, vamos ter coragem. Se é isso que Deus quer, amém. Que Ele me use e que eu consiga passar para vocês a palavra de Deus. Eu sei que eu não sou nada, que só Deus me capacita também é uma outra pedra aqui, da pedra da preparação. Então, se Deus me permitiu estar aqui, é sinal que Ele me capacita e Ele está me preparando para o futuro. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui diante do seu altar, o Santo dos Santos, Senhor. Me guarde, Senhor, e que eu me esvazie de mim, Senhor, para que o Senhor entre, o seu Espírito Santo, Senhor. Fale comigo, Senhor, e que a tua igreja, em nome de Jesus, pois eu sei que o Senhor vela pela sua palavra, e que não saia nada da minha boca a não ser da tua vontade, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, tremendo. E vamos abrir a palavra de hoje, é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 em diante. Samuel 17, 40 até o 42. Amém? Vamos abrir? Versículo 40, nos diz assim: em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Amém? Bom, irmãos, essa aqui é a história de Davi, quando ele enfrenta... Pode se sentar. Coisas de iniciante. Aqui está a história de Davi. Davi, em meio ao exército, né, para enfrentar os filisteus, foi o único que teve coragem de enfrentar o gigante. Amém? Então, durante essa trajetória, o gigante vinha para poder, todo mundo se escondia, não quero, tenho medo do gigante, mas Davi não, Davi teve coragem, que a gente vai ver agora aqui das pedras. Foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas lisas, pôs na bolsinha dele de pastor e foi em encontro com o gigante. Né? E quantas vezes na nossa trajetória, da nossa vida, sempre surgiram gigantes, né? Quantos gigantes não surgem a cada dia que a gente tem que enfrentar? Os gigantes representam nossas situações e problemas aos nossos olhos, que parecem ser impossíveis de ser resolvidos. Eles vêm, os problemas, os nossos gigantes vêm para nos desafiar. Mas na história de Davi contra o gigante Golias nos ensina que é preciso usar as armas certas. Muitas vezes os nossos recursos são limitados e a gente tem que chorar para o Pai. Pai, agora é com o Senhor, porque nada mais posso fazer, pois acabou tudo que eu poderia fazer. E assim foi com Davi. Então ele foi lá no riozinho, pegou as pedras para poder enfrentar o gigante. E quais são as pedras e quais as atitudes que devemos tomar para nós para
E isso que a gente vai ver aqui. São 5 pedras, né, que representam a preparação para o que o Senhor quer conosco. E a primeira pedra é a pedra da coragem, certo? A pedra da coragem, o que significa? O medo é um sentimento maligno que muitas vezes paralisa nossas conquistas. A primeira reação que o homem teve depois que perdeu sua comunhão com Deus por causa do pecado foi o medo. Então lá vamos voltar lá para o princípio, quando Adão pecou e comeu do fruto proibido. O que ele sentiu? Ele sentiu medo, ele sentiu vergonha. Então ele foi lá e se escondeu com medo de Deus. E isso a gente não pode ter. Enquanto o exército de Saul temia o gigante, Davi teve coragem. Ele foi lá, ele pegou as pedrinhas e foi enfrentar o gigante pela coragem, porque ele sabia por quem ele lutava. Amém? Então temos também que ser corajosos. Não podemos deixar o medo nos afligir, entrar em nós. Eu sei que é difícil, porque tem muitas situações na nossa vida que a gente chega, meu Deus, isso eu não tenho saída, não tem como resolver isso. E o medo é o primeiro sentimento que bate no nosso coração. E isso não é de Deus, isso não pode acontecer. Por causa do pecado, o medo vem. Então a gente tem que lutar contra esse gigante do medo e ter coragem. Não devemos fazer como Adão, que se escondeu e teve medo. Amém? A segunda é a pedra da perseverança. Se Davi tivesse dado ouvido aos seus irmãos, a Saul, ele teria desistido de enfrentar o gigante. Mas ele acreditava em si mesmo, pois já tinha sido experimentado, ele já tinha vindo a derrotar os leões, o urso. Então ele sabia que ele conseguiria, ele tinha fé nele mesmo e em Deus. Então a perseverança é a capacidade de prosseguir, mesmo em meio às impossibilidades, mesmo quando as pessoas não nos dão crédito e nem valor. Quantas vezes a gente está passando por luta, vem, você não vai conseguir não, você tem um sonho, imagina, isso não pode se realizar não, mas não, temos que perseverar. Isso Deus já falou lá com Josué, né? Tenha bom ânimo e não desanime, porque onde você for, eu estarei contigo. Então não temos que desanimar. E também isso eu vejo também na salvação, né? Jesus diz que a fé de muitos esfriariam. Muitos conheceriam a palavra, mas se esfriariam e não ganhariam salvação. Então a gente tem que perseverar. Aquele que persevera, aceitar Jesus e perseverar, será salvo. Amém? A terceira pedra é a pedra da humildade. Davi reconhecia que quem lhe concederia a vitória era Deus. Quando ele foi em direção ao gigante, não foi na força do seu braço ou da própria capacidade. Ele foi humilde o bastante para acreditar na sua vitória ao Senhor. Amém? Então, Davi foi humilde. Ele não se importou, primeiro, na segunda pedrinha ali que está representando, com o que os outros falavam para ele. Por quê? Davi, como diz a palavra, era pequenininho, franzino, de boa aparência. Então, ali, aqui no capítulo 43, a gente pode ver que o versículo 43, que o gigante diz para Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Então Davi perseverou, não deixou o inimigo atacar, não teve medo. E teve fé, teve humildade de acreditar nele mesmo. Então não importa o que as pessoas falem, temos que ter humildade e acreditar em nós mesmos, sabendo que quem luta por nós também é Deus. Amém? E como Davi é humilde, no 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua
cabeça. Amém? Então, pela humildade, pela perseverança, pela coragem de Davi, Deus ia dar a vitória para ele. Isso é nas nossas vidas também. Temos que ter coragem, perseverar na fé, perseverar em oração, não escutar as setas do inimigo que sempre vem, que elas vêm como setas que o pastor pregou, fininhas, que a gente nem vê uma palavrinha aqui, outra ali, que vai desencorajando a gente. E temos que ter humildade e saber que quem luta por nós é Deus. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E como foi na palavra de Esther que a gente aprendeu aqui, os humilhados serão exaltados. Amém? A quarta pedra é a pedra da preparação. Para tudo que formos fazer na vida, temos que nos preparar. Jesus, por um tempo de 40 dias no deserto, ficou se preparando para o seu ministério. E não pense, irmãos, que a gente estando no deserto, estando se preparando, as lutas não vão vir. Vão vir. O inimigo foi lá infernizar Jesus. Imagina a gente, né? Então a gente tem que perseverar. De novo, perseveração, a coragem, porque não é fácil. Ele vem atacar. Ataca mesmo. Hoje não está sendo fácil para mim, está pregando, estou muito nervosa. Aí já vai no louvor, o inimigo está atacando. O louvor não abre, o computador tem que ligar, desligar, os irmãos ficam esperando, e aquilo ali, eu sonho sempre com isso. Sempre é coisinha, estou aqui no altar, estou tentando louvar e não consigo, o louvor não abre. Isso ele já vem me atacando já. Eu falei, não, mas Deus é maior. Se Ele está me preparando aqui, está me capacitando, em nome de Jesus eu vou conseguir. Amém. Então, invista em você mesmo. Não aceite conselhos de outros. Não aceite nada do que venha de Deus. Davi, o rei Saul, quis entregar a armadura dele para Davi, para lutar com o gigante. Só que Davi sabia que aquilo lá não era os planos de Deus. E Davi, simplesmente, os planos de Deus eram lá, pegar a pedrinha e tacar uma pedrinha no gigante, que iria derrotar ele pela fé, que ele tacou e falou: Senhor, vai lá, me honra teu servo. Porque ele sabia o que Deus ia fazer. Ele teve a certeza de que Deus estava com ele, e que Deus entregaria a vitória para ele. Isso que a gente tem que fazer também. Amém? E como a gente se prepara para essas guerras, para esses gigantes? Vindo para a igreja, aprendendo de Deus. A palavra de Deus fala com a gente todo dia. Ele nos ensina, Ele faz a gente acreditar e ver os milagres dele a cada minuto em nossas vidas. Então a gente tem sempre que estar na presença de Deus. A gente não pode deixar de vir à igreja, não pode deixar a nossa fé se esfriar, porque se a gente falar, eu vou ficar em casa, a gente já fez isso. O pastor já deu o testemunho. Não, onde tiver um ou mais em minha presença, lá eu estarei. Vamos ficar em casa, somos em 6 em casa, vamos estar orando. Não, mas esfria, porque uma hora uma criança grita, vai lá e não acaba não orando, não abrindo a palavra, não aprendendo como tem que ser. Então temos que estar na igreja sim, o máximo possível. Amém? Amém. E a pedra da gratidão. Mesmo quando Davi era pastor de ovelhas, Davi já era grato por Deus pela sua vida. Você é uma pessoa grata hoje? Quando foi que você agradeceu? Já deu graças a Deus pelos milagres que Ele fez, por todas as bênçãos de hoje? Amém, né? Glória a Deus. Por quê? Porque estamos na igreja, estamos aprendendo e sabendo que tem que ser dado graças a cada minuto, orar com o Pai toda hora. Dê um tempinho, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo alimento, obrigado pelos meus filhos, obrigado por me fazer acordar, obrigado por essa casa. Sempre temos que estar agradecendo, ser gratos a Deus por tudo que Ele nos faz. Como eu preguei na segunda pregação, os 10 leprosos. Jesus vai e cura, 9 foram, 1 voltou, 1 só voltou para ser grato por Jesus. E o que ele fez? A tua fé te salvou. Nessa gratidão ele foi salvo. A fé dele salvou ele. Fiquei muito emocionada quando eu preguei, porque a salvação é uma coisa muito importante na nossa vida. E então é isso. E aqui eu já falei que eu ia só ser
Então vamos recordar. A primeira pedra, pedra da coragem. Temos que ter coragem, temos que ser como Josué, como Davi, ter bom ânimo, seguir em frente, não esquecer, não deixar o medo entrar em nossos corações. A pedrinha, a segunda pedra, pedra da perseverança. Não devemos desistir e nem escutar o inimigo em nenhum momento. A terceira pedra, a pedra da humildade. Temos sempre que ser humildes e saber que Deus que luta por nós, que é Deus sempre que está nos capacitando. Porque se não for Deus nas nossas vidas, não dá, gente. Muitos de lá de fora conseguem conquistar as coisas, mas será que tem a paz interior que Deus nos dá? Pode passar as batalhas que for, pode a gente passar por lutas, o que tiver que passar. Tendo Deus, a gente vê o mover de Deus, vê o agir de Deus e vê que Ele está conosco, nos suprindo, sempre naquela hora que você fala: Senhor, estou com o último fôlego, não tenho mais de onde tirar o meu ar. Deus vem, me dá o ar, dá o sopro da vida, dá o fôlego para a gente poder começar, traz o seu milagre, a sua bondade, a sua misericórdia. A quarta pedrinha, né? Já me perdi. A quarta pedrinha, a da preparação. Temos que saber que Deus que prepara a gente. E temos que ficar com os olhos atentos para saber o que é de Deus, o que é que Deus está querendo e o que não é de Deus. Como eu disse, Saul tem toda a armadura, mas Davi sabia que aquela armadura, como ele era pequeno, de repente, como se ele fosse jogar pedrinha, ele ia cair, não ia acertar. Deus não queria que ele usasse a armadura, ele queria que fosse só as pedrinhas. Temos que nos preparar com a vontade de Deus e vir para a igreja. A pedra da gratidão, temos sempre que estar sendo gratos. Amém? E hoje é o dia das crianças, né? Os pastores daqui a pouco vai orar por elas. E então a gente também tem que, como diz a palavra de Deus em Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. E mesmo assim, a gente tem que ensinar a eles a ter coragem, a ter coragem, a perseverar, a ter humildade e a gratidão de Deus na vida deles. Amém? Então, é isso. Agora eu vou passar para o lado do pastor terminar a pregação. Deus abençoe vocês. Obrigado, missionária Viviane. Essa mensagem eu mandei para ela no celular dela uma semana atrás. A mensagem inteira não, mas as 5 pedrinhas para mim, vai preparar uma pregação para mim. Mas ela é a Viviane é tão teológica, ela lê tão bem, né? Ela tem uma leitura, coisa que eu não tenho, e é tão explicado ali que eu falei com ela. Eu falei: deixa Deus usar. E foi uma mensagem bonita, ficou muito legal. Acho que todos entenderam que Davi foi ali no riacho, coletou 5 pedras, mas jogou uma só, mas cada pedra daquela simbolizava uma coisa que a pregadora já falou. Amém? Agora, irmãos, eu gostaria que trouxesse as crianças aqui, os pastores, todos os pastores, se possível, estarem aqui para a gente ungir essas crianças, orarem por essas crianças, fazer uma oração especial por elas, porque o próprio Jesus, lá em Mateus 19, já diz que o reino do céu é delas. Como eu expliquei na abertura do culto, por que é delas? As crianças não têm bondade nenhuma. Essa daqui eu dou um estapa nela esses dias que eu estava enchendo a paciência. Bate aqui, aí, joia. Tomou uns tapas e ela não tem nem para que o pai bater. Não tem nem maldade, não tem nada. Né? Então essa aí são os anjinhos do Senhor. Laurinha, vem para cá, papai, o vovô, vovó, titia, todo mundo vai orar por vocês. Vem aqui. Pastor, o microfone é seu. Oh, glória, amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, amados? Vamos orar pelas nossas crianças, pelas que estão aqui, as que não estão, também vamos orar por elas. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Deus,
Queremos colocar diante do Senhor as nossas crianças, Deus, aquelas que estão aqui, mas aquelas que também não puderam ouvir, Senhor, que não estão aqui nessa noite, mas, Senhor, fazem parte do Teu reino. Pai, nós pedimos as bênçãos sobre a vida delas, trazendo muita paz, muita saúde. Deus, que elas tenham um crescimento, Senhor, na Tua presença, na Tua casa. Que elas tenham, Senhor, o discernimento, Senhor. Deus querido, que elas possam crescer, Senhor, na Tua presença. Deus querido, e permanecer firmes, Senhor, porque aqui adquirirão o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Se a Sua palavra diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Então essa, Senhor, é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, porque deles são o reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, eu peço as mais ricas bênçãos, Senhor, sobre todas as crianças da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus também, Senhor, os parentes, as crianças que são parentes dos Teus servos estão aqui. Da mesma forma, Senhor, alcance as crianças do nosso Brasil, Senhor, do nosso bairro, da nossa cidade, mas de todo o nosso país também, suprindo todas as necessidades, Deus querido, e dando sabedoria a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês sabem, irmãos, que essa passagem de Jesus dizendo que deixa vir as crianças,